Beleza, pessoal? Então, dando continuidade, nossa série de estudos aqui, anemias nutricionais, né? Como a gente identificar as anemias nutricionais fazendo a interpretação do hemograma, tá? Dentro do que interessa, né, para a nutrição, tá? Então, né, é um sangue que a gente vai fazer análise, né? O hemograma vai ser analisado pelo plasma, tá? Só para vocês terem uma ideia, a diferença de plasma para soro, né? O plasma, eu faço a coleta do sangue, né? O tubo tem que ter um anticoagulante na sua parede, né? São gotículas de EDTA que ficam aqui nesse tubo, de tal forma que quando o sangue entra, tá? Eu não vou permitir a coagulação. Por quê? Porque eu preciso que essas células vermelhas, elas estejam íntegras, para eu poder contá-las, para eu ver a cor delas, né? Para eu ver o formato delas, tá? Então, depois que eu faço a centrifugação desse sangue, eu vou ter na parte de baixo as hemácias, que são mais pesadas, né? Leucócitos e plaquetas no intermediário, e o plasma, que é aquela parte mais transparente, com um pouco de fibrinogênio, tá? Quando eu coleto o meu sangue num tubo que não tem, né, anticoagulante, o que vai acontecer? As células vão coagular, tá? E aí, depois que eu centrifugar esse tubo, esse coágulo, né, que é todo o resíduo que tiver das células, né, das membranas, né, das células, junto com esse coágulo de fibrina, ele vai para o fundo, tá? E a gente vai ter o soro, e é no soro que a gente faz a análise bioquímica, por isso que a gente chama de glicose sérica, triglicerídeo sérico, porque são toda a bioquímica que é analisada no nosso sangue, a gente analisa no soro, tá? Então, aqui é assim, o relatório, né, do nosso hemograma, tá? O nosso hemograma, gente, ele é dividido em 3 partes, tá? Ele é dividido na primeira parte, que vai ser o foco da aula de hoje, né, que é o eritrograma, tá? É a série vermelha, ok? É a análise da quantidade das hemácias, da quantidade de hemoglobina que tem dentro delas, do tamanho da hemácia, da variabilidade que existe entre elas, tá? Então, faz parte a série vermelha, que é uma série que é responsável pelo transporte dos gases do nosso corpo, oxigênio e dióxido de carbono, tá? A segunda parte é o leucograma, né, que é a série branca do nosso sangue, tá? É nela que a gente vai ver a quantidade de células brancas que nós temos, as células de defesa, né? Vai ser ruim quando a gente tem poucas células de defesa e é ruim também quando a gente tem muito, porque a gente pode estar passando por alguma doença e a gente está, né, estimulando demais o nosso sistema imunológico, e é importante a gente estar fazendo essa leitura. Cada um deles vai ter uma elevação específica por conta de vírus, por conta de bactérias, por conta de parasitoses, por conta de alergias. Então, por exemplo, para a nutrição é interessante saber os eosinófilos. Quando eu tenho eosinófilos aumentados, significa que ou eu tenho um processo alérgico que está ativo, ou então eu estou com alguma parasitose, tá? Então, a série branca faz a defesa do organismo. E, finalmente, a terceira parte, que é a contagem das plaquetas, é a série plaquetária, responsável pela coagulação, né? Se eu tenho poucas plaquetas, é ruim, porque eu não faço uma coagulação, eu posso ter uma hemorragia, né? Mas se eu tenho plaquetas demais, também não é bom, porque eu posso fazer trombos, né? Eu posso fazer coágulos. Então, a gente tem que ter um meio termo, né? Bom, então começando pelas hemácias, são células anucleadas, tá? No nosso processo de evolução, foi interessante que a nossa hemácia, que tem como principal função o transporte dos nossos gases, né? Ela não tivesse perda de energia por conta de muitos componentes dentro do seu corpo, né? Tivesse simplesmente, né, o suficiente para poder fazer o transporte dos gases, que seria o que a gente pode dizer que é mais essencial para a vida, né, que é o ar que a gente respira, tá? Então, ela tem basicamente, né, um tetrâmero, né, dentro dela, que é a hemoglobina, tá? E cada subunidade desse tetrâmero aqui, tá, vai ser formado por uma cadeia polipeptídica, que é a globina, tá? E uma fração central aqui, ó, que é o M, tá? Que é uma estrutura que contém ferro no seu interior, tá? Então, é importante a gente identificar isso, porque muitas vezes, para que eu possa estar formando esse M, né, eu não vou depender somente do ferro, eu vou depender de vários outros nutrientes.
magnésio, zinco, vitamina A, né? Então, quando a gente vai tratar uma anemia, a gente não trata anemia só com ferro, né? A gente trata anemia com multinutrientes, ok? Justamente porque eles são necessários para a formação, né, dessa estrutura interna que é o M, tá? Bom, ela tem uma meia-vida de 120 dias e é importante a gente saber disso, porque quando a gente vai avaliar a hemoglobina glicada, né, a gente vai entender que a informação que essa hemoglobina glicada está trazendo para a gente sobre a glicemia, tá, é uma informação que faz referência aos últimos 120 dias, porque é o tempo de meia-vida, né, dessa hemácia, tá? Das hemácias de uma forma geral, tá? Bom, então conforme eu falei para vocês, olha, todos os nutrientes que são fundamentais para que eu possa sintetizar o M, que fica lá dentro, né, do tetrâmero, né? Dentro da fração da globina, tá? Ferro, cobre, selênio, manganês, biotina, né? Vários nutrientes. Então, quando eu identifico um paciente com anemia, tá? Eu posso dizer que a anemia é um marcador tardio da falta de M. Porque antes dele perder o ferro que está no interior, ele já estava com deficiência na formação dessa estrutura bem antes, tá? Isso vem antes, né, do acoplamento aqui do ferro no interior do M, tá bom? Bom, hematócrito, tá? O hematócrito, o que é isso, gente? O hematócrito, ele passa pra gente a relação que a gente tem da parte sólida com a parte líquida do nosso sangue. Por isso que ele é uma informação em percentual. Então, o que é o normal que a gente tem aproximadamente? A gente vai ter aproximadamente metade do nosso sangue, tá? Vai ser formado pelo plasma, né, a parte líquida, e a outra metade pela parte sólida, que são os eritrócitos, né, são as células vermelhas, né? Quando eu estou com anemia é quando eu tenho uma redução da quantidade das minhas células vermelhas, independente do motivo, né? É uma redução, tá? Então eu vou ter uma queda do meu hematócrito, porque eu vou ter uma queda da minha parte sólida, tá? Quando eu tenho uma policitemia, o que é uma policitemia? É quando eu tenho uma produção exagerada das células vermelhas, tá? Quando é que acontece uma policitemia? Por exemplo, pacientes que é indivíduos fumantes. Indivíduos fumantes, né, eles vão ter uma quantidade, né, grande, né, de dióxido de carbono, tá, no sangue, e que a hemoglobina acaba tendo mais afinidade com esse gás do que com o próprio oxigênio. Então, o nosso corpo acaba sendo estimulado, né, a produzir mais sangue, porque ele está em hipóxia, né? Como a hemoglobina acaba não levando o oxigênio para os tecidos de forma adequada, porque ela está com outro gás, né? A gente acaba tendo uma hipóxia tecidual e isso chega na medula óssea, e toda vez que eu tenho uma hipóxia, a medula óssea entende que eu preciso produzir mais células vermelhas para que eu possa continuar com essa tarefa de estar levando o oxigênio para os tecidos, né? Então acaba que a gente tem o que a gente chama de policitemia, por isso que a gente diz que quem fuma tem um sangue grosso, né? E pode chegar até 70%. Okay? Por isso que é complicado a gente até fazer diagnóstico de anemia em pacientes fumantes, né, somente pelo hematócrito. A gente tem que olhar outros parâmetros também, tá? Bom, quando eu também tenho uma desidratação, tá? Eu também posso ter, né, um valor alto de hematócrito, mas eu tenho que lembrar que eu vou ter perdido também a parte líquida do sangue, ok? Então, devemos ficar atentos a isso, né? Que numa policitemia e numa desidratação, às vezes o hematócrito está do mesmo valor, mas eu preciso utilizar outros indicadores, né, para estar fazendo a identificação correta, né, da desidratação no meu paciente, tá? Bom, gente, além das hemácias, além do valor da hemoglobina e além do valor do hematócrito, que eu uso para poder, né, identificar o início de uma anemia, tá? Eu preciso avaliar os índices hematimétricos, que são esses que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? Que são essas partes aqui, ó, do início aqui que eu tinha mostrado do relatório, ó. As três primeiras, hemácias, hemoglobina e hematócrito, né, são as informações que eu acabei de explicar para vocês. Agora, a gente vai analisar, ó, os 4 últimas informações do eritrograma, que a gente chama de índices hematimétricos. Na verdade, esses índices, o nome já até está dizendo, né? Índices, utiliza as 3 informações anteriores, né? 2 delas, para que a gente possa estar construindo informações complementares ao nosso sangue, tá? E é baseado nisso que eu vou estar explicando agora para vocês.
Então, o primeiro índice hematimétrico é o VCM, ok? O que é VCM? Volume corpuscular médio. O nome já está dizendo, ele fala sobre o tamanho da hemácia, né? Ele fala sobre o volume dessa hemácia, sobre o tamanho, tá? Então, ele vai expressar o tamanho do glóbulo da hemácia, tá? Ele pode ser calculado. De que forma, né? Eu pego a quantidade de hematócrito, tá? Divido pela quantidade de hemácias, tá? E eu vou ter a informação do meu VCM, ok? Antigamente ele era assim, era feita essa análise de forma visual, né? O tamanho da hemácia. Agora a gente tem um cálculo para isso, é um pouco mais exato, tá? O segundo índice hematimétrico é o HCM, né? O HCM é hemoglobina corpuscular média, tá? O que é isso? Expressa a quantidade de hemoglobina dentro de uma hemácia, tá? Então, como é que é o cálculo? Pega a hemoglobina, a quantidade de hemoglobina e divide pela quantidade de hemácias. O valor é absoluto, né, em picogramas. E o valor do VCM é em fentolitro, tá? Então, VCM fala sobre tamanho da hemácia, HCM fala sobre cor da hemácia, porque está analisando a hemoglobina. A hemoglobina não é o pigmento da hemácia, então aqui é tamanho da hemácia e aqui é cor da hemácia. Só que aqui é cor de uma hemácia, é um tamanho, é uma cor média, né, a coloração média. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um outro índice que é muito parecido com esse anterior, que é o CHCM, tá? É a concentração de hemoglobina corpuscular média, tá? Então, vai expressar a quantidade de hemoglobina num volume de sangue, não numa célula, mas num volume de sangue. Por isso que a equação é um pouco diferente. Eu vou pegar a hemoglobina e ao invés de eu dividir pelas hemácias, como eu faço no HCM, eu vou dividir pelo hematócrito. Então, eu vou gerar um valor percentual. Tá? Aqui é um valor absoluto, como se fosse qual é a cor que tem dentro de uma hemácia. E aqui é qual é a coloração que tem dentro de uma média de 15 hemácias, tá? Porque é um conjunto de hemácias, então é um valor percentual. Por que é importante? Poxa, Leila, mas se os dois indicam cor, por que eu tenho que ter dois indicadores de uma mesma coisa, né? Porque esse aqui, quando eu entro num processo de anemia, tá? Eu tenho a redução inicial do HCM, ou seja, o HCM ele é mais sensível, ele reduz primeiro. Então é muito comum no processo de anemia leve, tá? Eu ter um HCM baixo e um CHCM normal. À medida que essa anemia vai ficando mais severa, eu vou tendo uma redução tanto do HCM quanto do CHCM, tá bom? Então serve para quê? Para a gente ver a intensidade, a gravidade dessa anemia, tá? E aí, gente, finalmente o último índice hematimétrico, que é o RDW, tá? O que é o RDW? Ele indica sobre a variação no tamanho das hemácias, tá? É a variação no tamanho do glóbulo, ok? A gente costuma dizer que o RDW é o desvio padrão do VCM. Por que o VCM não é uma informação sobre o tamanho da hemácia? O RDW eu acabei de falar para vocês que é a variabilidade desse tamanho, e quando a gente fala sobre variabilidade eu posso usar, né, uma medida de dispersão que é o desvio padrão, tá? Então o desvio padrão do VCM vai ser o RDW, ok? Então, só para a gente estar caracterizando, né, entendendo nos diferentes tipos de anemia, tá? Gente, a cachorrada agora está latindo aqui. Meu Deus, espero que vocês estão conseguindo me escutar. Bom, então a gente tem aqui, em relação aos índices hematimétricos e o tipo de anemia, tá? Quando eu tenho, né, anemia ferropriva, tá? Significa que eu vou ter, né, hemácias pequenas, tá? E eu vou ter pouca coloração, pela deficiência do ferro, ok? Então eu vou ter um VCM baixo, a hemácia está pequena, eu vou ter um HCM baixo, porque a hemácia está com pouca cor, tá? Se for no início dessa anemia, né, o CHCM vai estar normal, e à medida que essa anemia for ficando severa, o CHCM vai reduzir, tá? E aí, gente, como numa anemia... Gente, eu vou ter que diminuir aqui porque tá demais. Ai, meu Deus. Então, gente, a gente vai entender, né, a partir do momento que a gente olhar, né, e fizer a interpretação dos índices hematimétricos, a gente vai saber que tipo de anemia que está acontecendo com o nosso paciente. Então, para que servem os 3 primeiros exames que a gente tem lá do hemograma, né? Hemácias, hematócrito e hemoglobina.
para ver se nosso paciente tem algum tipo de anemia. Mas ali não vai dizer qual é a anemia, ele só vai dizer que eu tenho pouca hemácia. Para eu saber se essa hemácia pertence, né, a um tipo de anemia em que a hemácia fica pequena, né, e com pouca cor, ou se ela fica grande, tá? A gente vai ter que aplicar, né, a interpretação dos índices hematimétricos para saber que tipo de anemia, né, que essa hemácia faz parte. Então, na anemia ferropriva, basicamente deficiência de ferro, e vocês viram que mesmo quando eu tenho uma deficiência de ferro, eu posso ter uma deficiência simultânea de outros nutrientes, né, que a princípio não teriam nada a ver com a própria absorção do ferro, que seria até a vitamina C. Tem vários outros, tem zinco, né, tem o ácido lipóico, tem vários outros nutrientes que a gente vai precisar garantir. Mas, basicamente, numa anemia ferropriva, eu vou ter, né, um tamanho de hemácia pequeno e vou ter uma hemácia de pouca cor, ou seja, ela vai ter pouca hemoglobina. Eu vou ter um problema, um defeito na hemoglobinização dessa hemácia, né? Então, eu vou ter hemácias pequenas e vou ter hemácias com pouca cor, ok? Então, isso vai refletir, né, em índices hematimétricos que vão expressar isso, tá? Então, o VCM de uma anemia ferropriva vai ser baixo, né? O HCM também vai ser baixo. Lembra que o VCM é o volume, é o tamanho, então vai ser baixo. O HCM é a cor, então também vai ser baixa, né? E eu lembro que eu falei para vocês que o CHCM, ele vai reduzir à medida que a progressão dessa anemia, né, vai se tornando mais severa, tá? Então, inicialmente, o CHCM vai estar normal, ele indica a cor também, mas ele é um valor percentual, né? Então, ele demora mais para estar sofrendo a modificação. Então, inicialmente, o CHCM vai ser normal, e à medida que essa anemia for ficando mais severa, eu vou ter uma redução do CHCM, tá? E aí, gente, por que eu vou ter vários tamanhos de hemácias diferenciados, né? Poxa, Leila, você falou que a hemácia ela fica pequena. Ok, mas justamente porque eu vou ter, né, uma ineficácia, né, no transporte do oxigênio, tá? Essa hipóxia que vai acontecer decorrente, né, da falta das células em quantidade adequada, né, a hemácia não consegue levar oxigênio. É isso que configura anemia, isso que faz o paciente procurar um médico, né, procurar um profissional de saúde, pois olha, não estou passando bem, eu tô muito cansado, eu estou com fadiga, eu não consigo ter concentração, né, enfim, eu estou ficando doente toda hora, tá? Então é isso que acaba levando o paciente para fazer inicialmente esse teste, né, de hemograma, tá? O que acontece é que essa hipóxia, né, ela acaba provocando, né, a medula óssea, né, a estar produzindo mais células, tá? Então, a gente acaba tendo uma elevada produção, né, de células, né, pela medula óssea, que acaba gerando em grande quantidade, né, uma quantidade grande de reticulócitos, né, que são os bebezinhos, né, as hemácias pequenas, né, só que elas não conseguem amadurecer, tá? Então, eu acabo tendo no sangue uma grande quantidade, sim, de células pequenas, tá? Que não conseguiram amadurecer, junto com outras células que conseguiram, porque eu acabo não tendo um padrão, né? Eu tenho algumas células que conseguem amadurecer e a maioria não consegue. Então, eu acabo tendo, ao mesmo tempo, né, células de tamanho normal e células de tamanho reduzido. E é isso acaba caracterizando, né, uma elevada variabilidade no tamanho dessas células. Células pequenas e células de tamanho normal ao mesmo tempo, tá? Então, essa é a característica dos índices hematimétricos quando eu tenho uma anemia ferropriva. Quando eu tenho uma anemia megaloblástica, né, o nome já está dizendo, né, megalo, tá? A gente também chama de anemia macrocítica, ou seja, são células de tamanho grande, tá? Poxa, uma célula de tamanho grande? Pois é, isso acontece quando a gente tem a deficiência de B12 e a deficiência de ácido fólico. Ou os dois, né, simultâneos, né, ou um ou outro, tá? Tanto um quanto o outro, a sua deficiência isolada também vai estar causando essa anemia megaloblástica ou anemia macrocítica, tá? Então, por que isso acontece, né? Quando eu tenho deficiência dessas vitaminas que são fundamentais, né, para a replicação do DNA, tá? Eu acabo não tendo a divisão do meu DNA, né? Então, aquela célula que ela estava se preparando durante o processo de eritropoiese, né,
para se transformar em 2 células, né, ela acaba aumentando o seu conteúdo citoplasmático, né, e aí quando chega no momento da divisão, ela não se divide por conta da deficiência dessas vitaminas. E aí eu acabo ficando com uma célula grandona, que na verdade ia se dividir em 2, né, mas ela fica única, tá? E como eu não consigo também produzir uma grande quantidade dessas células, eu fico com poucas células no meu sangue. Por isso eu fico com anemia, tá? Então eu acabo produzindo poucas células, né? Porque eu não consigo ter a replicação delas, né? E essas células que estão poucas, elas estão com tamanho deformado, elas estão praticamente o dobro do tamanho delas. Por isso que a gente chama de anemia macrocítica. E é uma célula que justamente por ser diferente e por estar deficiente, ela não consegue fazer o transporte de oxigênio de forma adequada, certo? E aí, por conta disso, configura também o mesmo cansaço, né? Que o paciente acaba também caracterizando por uma anemia macrocítica. Então, vamos ver como é que fica o tamanho da célula, o VCM. O VCM é tamanho, então vai estar aumentado numa anemia megaloblástica. O HCM fala de cor, né? A cor, né, no HCM, né, tanto no HCM quanto no CHCM, provavelmente vão estar normais, né, por conta do conteúdo, né, de hemoglobina que tinha, né, nessa célula e acabou ficando, né, na mesma quantidade, tá? Agora, à medida que essa anemia ela for ficando um pouco mais grave, pode ser que o CHCM reduza um pouco, tá? Mas não é normal, né? Não é muito comum. O comum é que a gente tenha normalidade, né, na coloração desse HCM e do CHCM, ok? E o RDW também vai estar aumentado por razões diferentes, né? Por conta de uma elevada variabilidade, mas não porque elas estão pequenas, mas e sim porque elas estão grandes. Eu vou ter células grandes junto com células de tamanho normal, tá? Daí uma elevada variabilidade que foi captada por uma elevação do RDW, que é o desvio padrão do VCM, ok? Bom, gente, então, finalmente, né, a anemia por doença crônica, tá? É uma anemia que acontece, né, durante muitos anos. Então, por exemplo, um paciente que tem alguma doença respiratória, um paciente que tem um câncer, um paciente desnutrido, que ele está a gente pode dizer que ele está adaptado à sua doença, tá? Ele acaba produzindo, né, algumas citocinas, né? Ele acaba tendo uma inflamação de baixo grau, tá? Que isso acaba, né, reduzindo, né, a eritropoiese, ok? E acaba aumentando, né, o clearance, né? Fazendo um pouco mais de retirada dessas hemácias, né? Ao invés de elas durarem 120 dias, elas duram 90 dias, tá? Então são hemácias que duram menos e ele acaba produzindo menos. Mas são hemácias que já nascem, né, com um tamanho normal, porque o problema desse paciente não é deficiência de nutrientes, e sim uma doença que está atrapalhando a formação das hemácias por conta de uma produção exagerada de citocinas, né, e está retirando essas hemácias da circulação antes do tempo normal delas, que seria 120 dias. Acaba retirando com 90 dias. Okay? Então, a gente vai olhar os índices hematimétricos, eles acabam ficando todos normais. São hemácias de tamanho normal. Pô, mas está tudo normal, então por que tem anemia? Tem anemia porque tem pouca hemácia, né? Mas são hemácias com tamanho normal, com coloração normal também. Só simplesmente imagine um sangue que está com, em vez de eu deveria ter 50 hemácias, eu vou ter 20 hemácias nesse sangue, tá? Anemia é sempre isso, anemia é pouca quantidade de hemácias, né? E aí a gente vai ter os tipos de anemias que vão ser diferenciados segundo os índices hematimétricos, tá bom, gente? Eu queria só falar para vocês, né, que como vocês estão vendo que é muito conteúdo nessa aula de indicadores bioquímicos, né, e eu estou tentando fazer um resumo e ainda assim eu acho que as aulas estão ficando muito longas, mas infelizmente, assim, eu prefiro estar fazendo isso do que deixar de dar muito conteúdo para vocês. Saibam que eu tenho lá no meu canal do YouTube, eu fiz uma série de estudos sobre interpretação de hemograma nas anemias nutricionais. Então eu tenho 3 aulas, tá? Só sobre essa parte de interpretação de exames, né? Eu tenho uma aula somente sobre anemia ferropriva, tenho uma aula somente sobre anemia macrocítica, tá? E aí eu convido que vocês deem uma olhada lá no YouTube,
porque vocês podem estar dando mais uma estudada, quem tiver mais tempo de estar assistindo, basicamente em torno de 1 hora cada videoaula, tá? Então aqui eu estou tentando trazer uma parte mais resumida para que vocês possam estar pegando o essencial. Mas quem quiser estudar mais, eu convido que vocês deem uma olhadinha nessas 3 videoaulas, ok? Vamos então para o caso clínico. Trouxe o exemplo de uma anemia macrocítica, né, que é menos, assim, é também comum, né, mas a gente fala mais da anemia ferropriva, né, um homem de 62 anos em pós-quimioterapia de câncer de próstata, tá? Olha, o resultado, as hemácias, ele deu 3,7, hemoglobina 11, né, e hematócrito 37. Dá pra gente ver por esses 3 valores iniciais que ele tem uma anemia, certo? Agora, que anemia é essa? Eu não consigo ver por esses 3 resultados. Eu tenho que olhar o VCM para ver o quê? O tamanho da hemácia. Então, pelo valor, né, do VCM, que é um valor alto, né, acima de 95, a gente já pode estar suspeitando que essa hemácia já está ficando grande, tá? Eu posso estar vendo que eu tenho um tamanho aumentado, né, dessa hemácia. O HCM, como é que tá? 33,4. Lembra que eu falei para vocês que é difícil a gente ter uma quantidade, né, de HCM, se HCM elevado. Geralmente a gente acaba tendo, né, uma quantidade normal, porque a massa fica de tamanho grande e eu vou ter uma distribuição dessa coloração, né, por mais que ela seja um pouco aumentada, ela não fica acima do próprio tamanho da hemácia, tá? Então, isso aí é uma coisa que não é esperada. E o RDW está altíssimo, né? Ou seja, ele tem uma elevadíssima variabilidade. Ele está com hemácias de tamanho grande junto com hemácias de tamanho normal ao mesmo tempo nesse sangue, né? Probabilidade dessa deficiência: vitamina B12, né, ou ácido fólico. Agora, o que a gente tem que lembrar? Será que é porque ele não está comendo esses alimentos, né? Vamos lembrar que o paciente que faz quimioterapia, né, é um paciente que acaba fazendo depressão, né, de todas as células. Então, eu não mostrei para vocês, mas o leucograma dele, ele tem uma leucopenia, que é o que a gente chama, né, ele teve uma queda também na produção das células brancas, né, e teve uma redução também nas suas plaquetas, né? Então, a quimioterapia, ela acaba atacando a medula óssea e é a medula óssea que vai produzir todas essas células, né? Então, o fator, né, de agressão dele, né, não foi nem a questão, né, alimentar, foi a questão da quimioterapia, tá? E só para vocês terem uma ideia, né, eu já estou acompanhando esse paciente há mais de 6 meses na clínica, ele chegou para a gente com uma hemoglobina de 8,5, né? Então agora ele deixou de fazer uma das sessões de quimioterapia e ele está começando a recuperar. Então agora que vai ser o momento, né? Ele estava com uma anemia ferropriva, que a gente fez suplementação para ele, e agora no último resultado que ele mandou para a gente até essa semana, e eu quis botar aqui para vocês verem, eu já vou ter que preparar uma outra, né, e dar orientação, né, de alimentos que são ricos em vitamina B12 e fazer também suplementação com B12, com ácido fólico, para que a gente possa estar garantindo a normalização aqui desses índices hematimétricos, tá bom? Então, fica aí também o convite para vocês, né, para estarem assistindo lá, né, os 3 vídeos complementares dessa aula de interpretação de hemograma, que eu acho que para a nossa profissão é muito importante a gente estar fazendo, né, tendo esse bom entendimento. Ok, gente? Então, nosso próximo módulo e último vai ser o metabolismo de carboidrato, magnésio, fósforo e vitamina D, que são os relacionados à saúde óssea, ok? Até daqui a pouco.